Existe uma engrenagem incansável e extremamente inteligente que trabalha 24 horas por dia para te manter online. Na verdade, toda rede social possui um negócio chamado algoritmo. A partir do nosso uso, os algoritmos eles escolhem os nossos dados e identificam um padrão de consumo. Eles sabem exatamente o que você vai gostar de assistir depois desse vídeo, por exemplo. E ele vai te entregar de bandeja assim, ó, só para você clicar. Em outras redes sociais que o feed é infinito e você fica só rolando, essa entrega é instantânea. É por isso que às vezes uma consulta no celular se torna alguns minutos e algumas horas de uso. E toda essa máquina, esse mecanismo super inteligente, ele rouba talvez um dos bens mais preciosos que nós temos, que é o tempo. E começando por ele, meu propósito nesse vídeo é trazer 4 motivos pelos quais você deveria diminuir drasticamente o seu consumo de redes sociais. Mas além disso, eu quero trazer 5 táticas, 5 tarefas mais práticas que vão te ajudar a largar um pouco a tela e fazer um melhor uso do seu tempo. Pensa em coisas nesse mundo que são muito valiosas. Ouro tem um valor significativo. Bitcoin também é uma parada que tem valorizado muito, né? Passou da casa dos 100 mil dólares. Sei lá, Ferraris, Porsches, pedras preciosas, algumas bolsas de grife, elas são muito valiosas. E o que todas essas coisas têm em comum? Escassez. Sabe o que também tem escassez? O tempo. O meu e o seu tempo. Na vida, a principal convicção que temos é que nós vamos morrer. Esse é um fato. O uso excessivo de redes sociais, ele rouba o tempo e, tornando mais tangível, ele rouba o tempo que poderíamos nos dedicar mais ao trabalho. E aí, pensando numa progressão de carreira, pensando em evoluir na vida, procrastinar nas redes sociais nos rouba isso. Mas ele também rouba algo que é muito importante, que é o tempo de mesa com pessoas que nós amamos. E não só com pessoas, mas um tempo que poderíamos ter sozinhos. Talvez a gente possa pensar que o tempo usando uma rede social é um momento só nosso. Às vezes até pode ser, mas geralmente a nossa cabeça está em outro lugar, tá observando a vida de outra pessoa e no final das contas está bem distante do nosso próprio eu. Então, algo que eu tenho refletido ultimamente é que o uso de redes sociais compete com o meu progresso como ser humano, compete com áreas da minha vida que eu quero evoluir, sabe? E aqui cabe um rápido disclaimer. Na minha cabeça existem 2 maneiras de se consumir rede social. Uma é extremamente passiva, sem nenhuma intencionalidade, de maneira meio inconsciente. É contra esse tipo de uso que eu quero combater na minha vida e que eu sugiro que você reflita sobre isso também. Mas existe outro uso de rede social, que é um uso consciente. É um uso intencional. Intencional, pensa aí, intencional. Por exemplo, aqui no YouTube é o lugar que eu mais aprendo, sem dúvidas, além das leituras que eu faço e através de podcasts e outros canais eu tenho acesso a mentes brilhantes que eu nunca teria acesso se não fosse através de uma rede social. Sobre esse uso, na verdade eu não quero sugerir um abandono, mas pelo contrário, um incentivo, que o nosso consumo de rede social ele seja consciente, ele seja com uma intenção, ainda que seja por puro entretenimento. Todo ser humano precisa de algum nível de entretenimento, mas que seja consciente, sabe? Seja por um tempo determinado, seja intencional e não se a gente vê um timeline da nossa vida, da nossa rotina, ser um eterno scrolling. Sabe? Feito esse disclaimer, eu quero seguir para o próximo ponto, que além de roubar o nosso tempo, vocês gostaram da nossa árvore de Natal? Eu achei charmosinha, achei bonitinha. Nos gera um fenômeno chamado de emburrecimento. E aqui é no sentido mais alegórico da palavra mesmo. Pensando num cálculo lógico, se passamos muito tempo em telas, sem nenhum propósito claro, sem nenhuma intencionalidade, passamos pouco tempo aprendendo algo novo que poderia ter uma relevância tremenda na nossa vida. Então, associado ao ponto anterior da escassez do tempo, o nosso dia é escasso. A nossa vida, ela é escassa, ela tem um prazo de validade. Se o nosso uso, ele não serve para nos trazer, de alguma maneira, uma evolução, e eu acho que todo ser humano deveria ter algum nível de ambição de evoluir, não de uma maneira escrava disso, sabe? Mas assim, com um propósito maior, com algo maior que motiva você a estudar algo novo, a trabalhar por algum projeto, a se dedicar por alguma causa que é relevante para você. O fato é a quantidade de tempo que desperdiçamos e que poderíamos estar, sei lá, lendo um livro ainda que fosse uma ficção, que não tivesse um propósito tão claro assim de aprendizagem, sabe? Mas o nosso repertório, ele aumentaria com a quantidade excessiva do uso de redes sociais. O nosso cérebro, ele se acomoda a consumir um tipo de conteúdo superficial de pouco valor para a humanidade. Afinal, que passa o final do dia, a gente chega à conclusão que o nosso dia foi cheio de tarefas, mas que nenhuma fez de fato a gente progredir em algo, sabe? Esse é o ponto que eu quero trazer a reflexão, de que o tempo que dedicamos a rolar um feed, ele compete com o Mateus mais inteligente, ele compete com o Mateus mais responsável, ele compete com o Mateus mais presente na vida das pessoas, um Mateus saudável. Problemas relacionados à visão, eu tirei óculos, não foi por esse propósito, tá? Problemas de saúde decorrentes do sedentarismo, e aqui eu posso listar depressão, Alzheimer, diabetes, problemas cardiovasculares. A nossa postura
é super prejudicada por conta da nossa inclinação decorrente dos de telas. Só o fator saúde já seria super suficiente pra gente repensar um pouco mais e eu acho que todo mundo já tá ciente de que a nossa dinâmica com redes sociais, uso de telas, não tá saudável. Todo mundo já sabe que o negócio não tá muito bom. Eu acho que a grande dificuldade mesmo é o compromisso mesmo de, cara, vou abrir mão disso pra ter outros benefícios na minha vida. Vamos chegar lá, essa é a segunda etapa do vídeo. Além da saúde física, as redes sociais são ambientes extremamente hostis para pessoas que têm uma tendência à comparação. Na verdade, para qualquer pessoa. Eu acho que é inevitável ver a rotina de uma pessoa X, as conquistas de uma pessoa Y e não se colocar em paralelo, e não se perguntar por que não eu, como é que tá a minha vida. Não tem como, é um ambiente muito propício à comparação. E eu acho que existem duas maneiras também de lidar com um referencial externo, né, de uma pessoa que a gente observa digitalmente. A gente pode se comparar, né, e se colocar em uma posição inferior, e isso gerar sentimentos negativos acerca da nossa própria imagem, acerca da nossa própria vida. Ou a gente pode ter essa pessoa como referência, como meta de vida, sabe? Como alguém que a gente quer se tornar algo parecido. Só que não é tão fácil agir dessa maneira. Então, de todo modo, o consumo excessivo vai nos levar a um caminho de comparação, a um caminho de enxergar a nossa vida e concluirmos que estamos atrasados, estamos indo mal, nossa vida não tá tão boa. Tá, mas o que fazer? O que é que eu vou fazer? E eu sugiro que você reflita também se faz sentido pra você fazer 4 tarefas que eu vou me comprometer agora nesse finalzinho de ano, né? Eu tô gravando esse vídeo no final de 2024, a cumprir para que o meu próximo ano ele seja de menos tela e seja de mais ou um consumo consciente de redes sociais ou de busca por atividades que realmente fazem sentido para um ser humano ter, sabe? E sem dúvidas, a nossa vida pode ser muito mais divertida, muito mais alegre, muito mais motivadora do que simplesmente ficar rolando uma tela. Tá, eu não poderia deixar de agradecer aos quase 7 mil inscritos que esse canal me deu. Só gente boa chegando por aqui, só gente boa. Me seguindo lá no Instagram também. Tô muito grato e tô muito motivado para esse próximo ano. Produzir mais, ser mais útil para a humanidade dessa maneira que eu tô conseguindo ser, né? Então, fico muito realizado, muito feliz, muito grato. Primeira tarefa, diretamente da minha área de serviço, liste o que você poderia fazer de mais benéfico ou de mais interessante na sua rotina, caso você não desperdiçasse tanto tempo online. Então, isso aqui é real, tá? Faça uma listinha, pegue um papel ou no seu bloco de notas e liste. Deixe visualmente palpável não faz muito sentido, mas deixe de alguma maneira visual as coisas que poderiam ser realizadas, as tarefas, hábitos que poderiam ser feitos em decorrência de uma diminuição no uso de telas. Meu exemplo, tem 3 coisas que são muito claras que eu poderia dedicar mais tempo nesse cenário. Me movimentar, algo que me traz benefícios além da questão física, mas emocionalmente falando, saúde mental, eu traria muitos benefícios para minha vida me movimentando. Tempo de qualidade com minha esposa, tempo de qualidade com a minha família, com amigos, tempo de qualidade comigo mesmo, 100% offline, só fazendo alguma tarefa, alguma atividade que faz sentido pra mim. Um trabalho eficiente, um trabalho sem distrações, um trabalho tão focado, tão comprometido ali naquela tarefa, sem distrações, que aí o meu tempo ele se torna maior, porque a minha tarefa, o meu trabalho, ele foi feito sem distrações, então eu vou ter mais tempo livre pra fazer algo que eu queira. Aumentei aqui porque tá ficando escuro. Ter essa lista visível é um baita argumento pra quando eu estiver ali desperdiçando tempo, eu optar por parar aquele uso de uma rede social e fazer alguma coisa que faz mais sentido pra minha vida, para os meus objetivos mesmo. Eu quero enxergar as redes sociais como uma recompensa, no sentido de que depois de me dedicar por algo que tem mais relevância pra minha vida, eu posso me dar ali o luxo de ficar 30 minutos de alguma maneira socializando. Eu entendo que existe esse atributo, né, de socialização das redes sociais, a gente pode se aproximar de pessoas que estão muito distantes de nós, então existe essa importância também. Mas depois de ter me comprometido com coisas que fazem mais sentido, que me trazem benefícios profissionais, físicos, emocionais, aí eu posso parar um tempinho e ver um pouco minhas redes sociais, interagir com as pessoas. Então, definir um lugar determinado de recompensa, de depois de ter feito algo muito importante, agora eu posso me dar o luxo de ficar um tempinho ali, seja com entretenimento ou interagindo com alguém. Eu quero encontrar e sugiro que você busque também encontrar algum hobby que estimule a tua criatividade, estimule o teu cérebro a fazer conexões que antes ele não
tinha feito, nunca foi estimulado a fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo listando, acho que foram 9 hobbies pra você fazer online. Então, depois se você quiser assistir esse vídeo, tá? Vou deixar aqui em seguida. Então, eu queria desenvolver hobbies, sei lá, talvez pintura, algo mais artesanal, sabe? Que eu estimulasse coisas na minha cabeça que eu nunca estimulei antes. A leitura é um hobby que eu quero que faça muito parte da minha vida no próximo ano, então eu acho que eu vou até comprar uns livros que fujam um pouco mais dessa parte técnica, dessa parte mais ligada ao que eu já tô acostumado a ler, e ampliar o meu repertório de conhecimento mesmo, sabe? Então, se você aí é da literatura, se você aí, eu sei que eu tenho seguidores que são leitores assíduos, seja literatura clássica, literatura portuguesa, literatura brasileira clássica, deixa aqui nos comentários, me sugere um autor, uma obra, algo que talvez faça sentido eu ler. Por exemplo, eu tava pesquisando e eu vi que o Mário Quintana tem um estilo de poesia que eu achei muito bonito, eu achei muito legal. Então talvez eu compre algum livro dele e comece a exercitar esse hobby que me leve pra lugares que são novos, em algum sentido, tá, sabe? Não é tão fácil viajar, não é tão barato viajar, então talvez eu consiga ir pra outros lugares na minha imaginação, na minha experiência ali com esse hobby. Então sugiro que você encontre um hobby que te leve pra outros lugares mentalmente, que estimule o teu cérebro de uma maneira nova, diferente da maneira como nós consumimos rede social, né? Então, um ventinho tão bom aqui que eu vou continuar daqui. Esse quarto tópico é super prático, super prático, super prático. Talvez um pouco óbvio, mas muita gente não faz isso. Primeiro, desativar notificações. As notificações das minhas redes sociais são todas desativadas, mas tem alguns aplicativos que ainda ficam me notificando e despertam a minha curiosidade. Eles são muito inteligentes, tá? Os algoritmos, eles são muito inteligentes, eles sabem como fisgar a tua atenção. Então, às vezes é um aplicativo de compra, às vezes é, sei lá, coisa de jogo que te chama muito. Então, desativa as notificações. Uma segunda tarefa é desorganiza os teus apps. Às vezes o teu uso de rede social, ele tá muito condicionado a abrir automaticamente o celular e teu dedo, teu olhar já ir diretamente para aquele aplicativo. Eu sei porque eu faço isso. Então, uma tática que eu vou fazer é desorganizar um pouco, não deixar tão previsível o caminho até eu chegar naquele aplicativo. Isso pode parecer simples, mas de fato, só em despertar o nosso cérebro para pensar, caramba, não tá aqui. Por que não tá aqui? Aí você lembra o propósito pelo qual você mexeu. E isso aí já te leva numa reflexão. Ainda que você abra o aplicativo, mas você vai estar abrindo consciente. Talvez seu uso seja menor, seja abreviado por conta dessa consciência, sabe? Uma outra parada que eu pensei que faz muito sentido e é simples, é você colocar alguma frase no seu papel de parede. Na verdade, existem duas opções. Você pode colocar no seu papel de parede uma frase que seja mais provocativa, no sentido tipo, o que você veio fazer aqui? Por que você tá passando tanto tempo? Pensei na tua criatividade, pensei na maneira como você conversa consigo mesmo e coloca algo que te lembre e te desperte a consciência de, cara, eu não quero ficar gastando tempo aqui. Não faz sentido eu ficar passando horas e horas aqui. Então, ler aquela frase pode também modificar o teu comportamento. Uma outra parada que eu acho que faz muito sentido, eu também quero fazer, antes agora de virar o ano, fazer um papel de parede na vibe mood board. Sabe? Quando você coloca a galera da manifestação aí, né, que manifesta as coisas aí, talvez eu já faça isso. Você deixar visível coisas que você deseja no futuro, por exemplo. Um exemplo meu, tá? Eu quero crescer meu canal, então eu posso colocar a foto de uma plaquinha de 100k do YouTube. Ou uma viagem que você quer fazer, sabe? Então você coloca a fotinha do destino que você quer viajar nesse próximo ano. E aí todas essas coisas, elas precisam, de alguma maneira, despertar o gatilho de tipo, caramba, usar rede social pode me distanciar desse objetivo. Usar rede social de maneira excessiva, sabe? De maneira inconsciente. Eu não tô falando que você tem que apagar suas redes sociais. Não é isso. Não é essa a minha proposta. Eu sei que isso faz sentido na nossa realidade hoje. Faz sentido na nossa dinâmica de relacionamento, sabe? Eu tenho acesso ao meu irmão que mora em outro país através de rede social. Coisa que antes eu não tinha. Então existe um benefício. Existe algo que faz sentido. Às vezes a nossa cabeça tá super cheia, super atarefada, super ansiosa. E aí às vezes um vídeo, sabe? Super de bobeira assim, nos leva a uma risada, nos leva a um momento de descontração. Então não é isso, tá? Mas o problema é quando a gente é sério, quando a gente passa muito tempo, quando a gente desperdiça muito tempo. É com esse propósito que eu tô falando, tá? Queria deixar isso claro. A última tarefa, e aqui já vai um pouco mais para um campo abstrato, e aí mais pessoal, tá? E aí você precisa refletir acerca da sua própria vida, é você definir na sua mente um único objetivo maior. Sabe um objetivo maior? Sabe aquele teu big goal, aquele teu grande objetivo, aquela tua grande meta, aquela parada que precisa da sua dedicação, precisa do seu compromisso, precisa do seu empenho. Então, reflita sobre isso. Reflita no quanto esse objetivo exige do seu compromisso, da sua concentração, do seu foco. E mais uma vez, se o uso
de alguma rede social, seu uso de telas, te distancia de alguma maneira desse objetivo, pense que você precisa priorizá-lo. Você precisa tê-lo como a mais autoestima na sua mente. Porque o tempo vai passar, lembrando do primeiro tópico que eu falei. Nosso tempo é escasso, o tempo vai passar, isso é fato. E eu não quero chegar no final da minha vida e ver que o uso de telas, o uso indevido, sabe, sem consciência nenhuma de rede social, me distanciou de algo que poderia ser talvez uma das coisas mais importantes da minha vida, da minha carreira, da minha trajetória. Entende? Faz sentido pra você? Mais uma vez, eu não quero que isso se torne um peso, mas de alguma maneira uma motivação legítima pra você repensar o seu consumo, repensar a maneira como você tá lidando com o tempo que você dedica pra coisas que às vezes não fazem tanto sentido pra nossa vida. E um propósito maior, tem um propósito maior bem claro na nossa mente, tá? Ele pode estar junto do seu mood board que eu falei no último ponto, mood board, né? Eu sou de uma pessoa. Eu quero concluir o vídeo assim, mais uma vez, grato à comunidade que tem surgido a partir desse canal. É um sonho meu e de alguma maneira eu tenho conseguido crescer. Isso tem muito a ver com tudo aquilo que eu falei agora, sabe? Eu me dediquei mais tempo, priorizei o meu canal em detrimento de desperdício de tempo. Eu tô sentindo uma recompensa que tem sido muito motivadora. Então eu tô falando tudo isso a partir da minha própria experiência pessoal. Se você discordar, tudo bem, você pode colocar aqui nos comentários, mas essa é a minha experiência pessoal e eu acredito que muita gente vai se identificar. Se você quer acompanhar um pouquinho mais da minha vida, lá no Instagram, @lifeofribeiro, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreva, deixa um like e eu desejo tudo de melhor nesse próximo ano pra você, que 2025, né? Se você tá vendo esse vídeo agora no finalzinho de 2024, seja um ano muito bom, seja um ano especial nas nossas vidas. Eu tô com essa expectativa, se Deus quiser, vai ser um ano bem bom. E é isso, tamo junto, vamos tá junto também nesse próximo ano. Se você tá vendo esse vídeo, sei lá, 2026, cara, que 2027 seja uma bênção, que 2026 seja uma bênção. Tamo junto.